João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, o verso 4, lemos assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Estas palavras foram registradas pelo apóstolo João, já no crepúsculo de sua vida, quando, recapitulando a sua experiência com o Mestre, ele, nesses 21 capítulos do Evangelho que leva o seu nome, ele registra a oração sacerdotal de Jesus, a grande e famosa oração sacerdotal de Jesus. E na introdução desta oração, Jesus deixa claro que ele tinha um trabalho para fazer e que este trabalho havia sido realizado com sucesso. Dali a alguns instantes, o traidor viria para esse lugar de comunhão, na parte mais íntima, interna de um jardim, nas imediações de Jerusalém. Mas quando Jesus faz essa oração, já em tom de despedida, ele entende que o seu destino e a sua decisão havia sido tomada. Lógico que as horas seguintes seriam muito difíceis. Ele seria desafiado, ele seria ultrajado, ele seria zombado, bateriam em seu rosto santo, fariam sua carne sangrar. Em zombaria, olhariam para ele suspenso entre o céu e a terra, dizendo: olha, se você conseguir descer daí, a gente vai acreditar de fato que o Senhor é o Messias, ou que tu és o Messias. Nada disso aconteceu, ele se propôs a cumprir o trabalho, e nessa oração ele diz: eu cumpri o trabalho que o Senhor me deu para fazer. E ele veio aqui para honrar o Deus a quem eu e você servimos, para vindicar o caráter, a santidade, a justiça deste Deus. Ele veio para redimir nossa alma do pecado e resgatar o planeta que havia sido sequestrado. As horas seguintes, como eu disse, foram extremamente complicadas, mas depois de ter atravessado estas horas horrorosas da madrugada de sexta, depois de ter seu corpo suspenso entre o céu e a terra, na sexta-feira à tarde, o corpo inerte do nosso Salvador é tirado do madeiro e é depositado numa tumba fria, onde ficou lá até o domingo pela manhã, quando ele retomou a sua vida por ocasião da ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus entendeu que precisava gastar um tempo com os discípulos, para que eles se familiarizassem com o seu corpo ressuscitado. Eles não mais teriam que relacionar a pessoa de Jesus com o sepulcro. Então Jesus, durante algumas semanas, gasta tempo com eles. Comeram juntos, andaram juntos, conversaram. Diante da descrença de alguns deles, tocaram nele, viram as marcas em suas mãos, viram as marcas do seu sofrimento. E depois de algumas semanas, ele acaba escolhendo o local para se despedir dos seus amados discípulos. Quando fazem o percurso até o Monte das Oliveiras, algumas lembranças são despertadas. Tudo no caminho indicava ingratidão e incompreensão. Eles passam pela porta das ovelhas, passam pela entrada do jardim do Getsêmani, palco de sua agonia. 3 deles lembram da sua incapacidade de permanecerem acordados no momento em que Jesus precisava da intercessão deles. Eles se calam num determinado momento, mas chegam até o local que Jesus escolhe para ser o local de despedida. É o mesmo local que a Bíblia aponta ser o local do seu retorno à terra, o Monte das Oliveiras. Nas palavras do evangelista Mateus, no final do seu livro, no capítulo 28, os versos 18 e a última parte do verso 20, você deve lembrar: toda autoridade me foi dada. Essas foram palavras que Jesus utilizou nessa despedida. No céu e na terra
e ele também fez uma promessa, depois de ter dado a ordem de fazermos discípulos, ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Seu coração cheio de amor, entendeu que precisava segurar esta promessa à sua amada igreja. Lentamente Jesus vai subindo, envolto numa nuvem de glória, enquanto aos discípulos, eles conseguem ouvir uma melodiosa música vindo do coro angelical. Esta nuvem gloriosa nada mais é do que a presença de milhares de anjos. Os 11 vão esticando na ponta dos pés o olhar para ver um último vislumbre do seu mestre, quando eles percebem que duas figuras se posicionam ao lado deles. Isso está registrado no primeiro capítulo de Atos, versos 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Estes são 2 anjos que vieram na nuvem gloriosa. Não são senão os 2 mais exaltados anjos da corte celestial. São os mesmos anjos que estiveram com Jesus em sua ressurreição algumas semanas antes, e são os mesmos que o acompanharam em toda a sua jornada na terra. Sabemos o nome de um deles, Gabriel, e do outro a Bíblia não menciona. A minha pergunta para você: não estariam estes 2 anjos magníficos em poder, ansiosos em estar com os demais anjos para receber Jesus? Seu comandante estava voltando para o céu, não queriam estar estes 2 anjos com eles lá? É claro que sim, mas existe uma política que move a atmosfera do céu. É em profunda compaixão que eles se sentem em relação aos pecadores perdidos deste planeta horroroso. O céu se move em profunda compaixão por nós, e estes 2 mais exaltados anjos permanecem aqui para confortar a sua infante igreja. Jesus sobe na forma humana, e em Atos capítulo 1, estes anjos garantem: ele virá da mesma forma, visível. Não é espiritual, não é abstrato, é visível, é material. É este corpo humano que ele sobe para o céu, neste mesmo corpo ele descerá a essa terra. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo garante a mesma coisa, da mesma forma que os viste subir. Mas agora o comandante celestial está prestes a reassumir a sua posição na corte celestial. Depois de 33 anos, Jesus Cristo volta ao céu. Ele vem acompanhado por um grupo de ressuscitados que são mencionados no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. São promessas de uma colheita futura e farta, são chamados de primícias, é o molho movido, são os primeiros que ele arranca do sepulcro, como prova de que ele vai fazer isso com toda uma humanidade que creu nos seus méritos e em sua justiça. Os anjos estão posicionados para receber o seu Senhor, então eles formam 2 corredores imensos, um de cada lado, um corredor olhando para o outro corredor, e os anjos fazendo ali uma espécie de grande corredor para recepcionar, uma grande recepção para receber o seu Senhor de volta. Queria que você fosse ao Salmo 24, porque num tom profético, o salmista Davi, ele retrata como seria esta recepção. Salmo 24, a última metade dele, versos 7 a 10, lemos assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Isso dizia uma coluna de anjos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Enquanto a outra respondia: quem é o Rei da Glória? E a primeira dizia: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? E eles não perguntam de novo, não porque não sabem quem é, não porque desconhecem a sua identidade, é porque os anjos não se cansam de ouvir o nome glorioso do seu comandante, o Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Isso é extraordinário.
Às vezes nós, perdidos e presos aqui na nossa realidade, nós vamos nos consumindo e nos desgastando apenas com aquilo que pertence ao nosso contexto atual, quando na realidade a Bíblia nos oferece um campo de estudo e de análise. A Bíblia nos diz e nos garante que nós estamos no meio de um conflito cósmico e que isso transcende o nosso planeta. O nosso planeta tornou-se palco de uma luta entre o bem e o mal, mas de uma luta que começou na corte celestial. E aquilo que começou na corte celestial também será terminado na corte celestial. Cristo veio à terra para cumprir uma parte de sua missão, mas ele tinha que voltar para concluir a purificação do universo de todo mal e de toda maldade, raiz e ramos. Ele comprometeu-se em extinguir o mal do nosso universo. Você diz amém? Então o comandante volta e os anjos o recepcionam nessa festa extraordinária. Por mais de 3 décadas eles tiveram que administrar a ausência do seu comandante, mas agora ele volta. Que cena extraordinária! Cristo chega, e com ele as primícias, eu mencionei, dos mortos. E agora ele vai entrando pelos portais da eternidade. As portas do céu se abrem de par em par, as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música irrompe em arrebatadora melodia. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão os querubins e os serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus e os representantes dos mundos não caídos, semelhante àquela cena que vimos registrada no livro de Jó, quando os filhos de Deus comparecem diante do Eterno. Todos estes estão presentes para testemunhar e honrar a volta do seu comandante, o conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusara Deus e o seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer o seu domínio um dia. Exaltarei o meu trono acima das mais altas nuvens. Que pretensão! Todos estão ali para dar as boas-vindas ao Redentor, ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e glorificar o seu rei. Mas Cristo, quando chega diante do Pai, ele faz um gesto dizendo: ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Ele entra na presença do Pai. Ele mostra a sua fronte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés. Ele ergue as mãos machucadas, que apresentam os vestígios dos cravos. Ele aponta então para os sinais do seu triunfo, apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão, vista no livro do Apocalipse, no capítulo 7, que hão de sair do sepulcro por ocasião da segunda vinda. Então ele se aproxima do Pai, em quem há alegria por cada pecador que se arrepende, e sobre ele se regozija, se alegra com júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, Pai e Filho, eles se haviam unido em um concerto para redimir o homem, caso ele fosse vencido por Satanás. Eles haviam se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana, e este compromisso cumprir a Cristo: eu fiz o trabalho que me deste para fazer. E quando ele diz na cruz, registrado no capítulo 19 de João, verso 30, está consumado, ele estava se dirigindo ao Pai. O pacto fora plenamente satisfeito, e ele agora declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade, concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, eu quero, João 17, 24, que onde eu estiver, também estes estejam comigo. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita, está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra, como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, eles são agradáveis no amado. Perante os anjos celestiais, os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Onde ele está, ali também estará a sua igreja. Você diz amém? A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram.
Foi isso que Davi disse em tom poético, quando o amor e a justiça de Deus encontram a sua plenitude na cruz do Calvário. Os braços do Pai circundam o Filho, e é dada a ordem, Hebreus 1, verso 6, e todos os anjos de Deus o adorem. Há uma festa no céu. Os anjos não podem conter, é tudo perfeito e é tudo em ordem, mas há uma inexprimível alegria. Governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida, ao passo que enche as cortes celestiais uma alegre aclamação. Eu queria que você fosse comigo, Apocalipse capítulo 5, porque neste momento, quando o Pai atesta que sua justiça foi satisfeita e que a vitória foi completa, João tem uma visão deste momento. Ela está registrada nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, e eu queria chamar a sua atenção ao verso 12, porque estas palavras são pronunciadas quando Cristo é recebido pelo Pai, e ele diz: o seu trabalho foi completo, perfeitamente completo. Verso 12 do capítulo 5, lemos assim: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Você diz amém? Amém. Hinos de triunfo misturam-se com a música das harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu e achou-se a ovelha perdida. O céu proclama extraordinariamente, verso 13: então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Você diz um outro amém? Desta cena de alegria celestial, chega até nós na terra o eco das maravilhosas palavras do próprio Cristo: eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai. A família do céu e a família da terra agora são uma e a mesma. Para o nosso bem subiu o nosso Salvador, e para o nosso bem ele vive. Em Hebreus capítulo 7, verso 25 diz: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele subiu para concluir a sua obra. Essa linguagem utilizada nos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse são muito semelhantes às referências proféticas lá do Antigo Testamento, quando o rei davídico, o rei ideal, era prometido que um dia assumiria o trono. Expressões são usadas no capítulo 4 e 5 como a direita do trono, o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi e digno. Estas foram expressões utilizadas pelos profetas antigos, se referindo ao grande rei, da sucessão e da linhagem de Davi que viria. João não as usa aleatoriamente. Essas expressões foram escolhidas a dedo para descrever e exaltar o cargo de honra e de governo. Nestes livros proféticos do Antigo Testamento, estes termos são usados frequentemente com referência a esse futuro rei. Eles são usados em Apocalipse 5 em termos do cumprimento da promessa, em relação à exaltação de Jesus Cristo, o prometido descendente davídico, e ele ocuparia não um trono terrestre como seus discípulos, sua mãe e aquela nação imaginavam que seria. Não, as profecias indicavam um outro trono, o trono do universo, um outro governo, não o daqui, uma outra Jerusalém, não a terrestre, mas a celestial. Parece que a descrição da cena em Apocalipse 5 segue o padrão da cerimônia de coroação e entronização do Antigo Testamento. Você consegue ver isso no segundo livro de Reis, capítulo 11, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 23. Lá no Antigo Testamento, a cerimônia de entronização tinha duas etapas: a coroação, que acontecia no templo, e na sequência a entronização, que acontecia no palácio real. A entronização consistia na investidura do novo rei com emblemas reais, segundo Reis capítulo 11, seguido da unção, que era o elemento essencial do ritual de coroação, muito nítido quando Saul foi separado, quando Samuel visitou a casa de Jessé e Davi foi separado. A unção significava a eleição divina e a vinda do Espírito de Deus que tomava posse do rei ungido. Ungido é a palavra para Messias.
Esta cerimônia de coroação era concluída com uma alegre aclamação ao novo soberano pela multidão reunida, tanto os dignatários da nação quanto o próprio povo em si. Ao oferecer aclamação em homenagem ao rei recém-coroado, o povo reconhecia a autoridade do rei e o povo se submetia a ela. O que você vê aqui no capítulo 5 do Apocalipse. Terminando o ritual de coroação no santuário, a multidão reunida saía do santuário e dirigia-se ao palácio real, onde o novo rei tomava posse no trono. As duas partes da cerimônia de entronização, a primeira no santuário e a segunda no palácio, em Apocalipse capítulo 5, elas se fundem em um único e mesmo evento. Isso pode ser explicado com base no fato de que no Apocalipse, o templo e o palácio não são diferenciados, são a mesma coisa, a mesma entidade. No capítulo 4, o palco está montado para a entronização de um governante. Na sala do trono celestial, você tem um deslumbrante arco-íris, você tem as pedras preciosas, você tem trovões e relâmpagos, é a festa que está sendo programada, isso você vê registrado no capítulo 4, mas agora toda a atenção está voltada para o trono brilhante, cercado por criaturas extraordinárias, as 4 criaturas vivas, que são uma ordem angelical exaltada. Você vê os 24 anciãos, que simbolizam a humanidade redimida, a aclamação incessante, aquele que está sentado no trono, expressa toda a atmosfera de expectativa desse momento especial. Enquanto o interior do templo, do palácio, está em destaque no capítulo 4, no capítulo 5, o assunto assume outro protagonismo. Você vê as atenções voltadas para o pergaminho, é um livro no capítulo 5. No capítulo 4, Deus é proclamado digno de receber glória, honra e poder, porque Ele criou todas as coisas. No capítulo 5, Cristo é proclamado digno de receber a honra, a glória e o louvor, porque Ele foi morto. Em virtude de pegar o pergaminho, Cristo é digno de receber poder, a riqueza, a sabedoria, o poder, a honra, a glória e a bênção. Isso equivale a assumir o governo. É esse o exato momento em que Cristo ressurreto, no templo, no palácio celestial, aproxima-se do trono à direita de Deus e toma o pergaminho selado como símbolo de transferência de toda a autoridade e soberania que Satanás tentou alegar ser sua. Nesta cerimônia, que se dá depois da despedida dos 11 no Monte das Oliveiras, com essa recepção extraordinária pelos anjos de Deus, cantando que chega o Rei da Glória, quando o Pai diz que a sua justiça é satisfeita, e Ele à direita do trono, com aquela cena gloriosa e majestosa, Ele recebe este livro que está selado, e isto indica que Ele tem o domínio e o governo de todo o universo. A gente vai saber, a partir do capítulo 6, que o meu e o seu destino está em jogo a partir do conteúdo deste livro, mas Cristo tem este livro. É lógico, João toma um susto, porque quando ele vê esta cena maravilhosa, quando ele tem a visão deste momento glorioso, há um tempo, há um lapso de espaço, quando não se havia ainda declarado de que alguém poderia abrir este livro. João sabia que o nosso destino estava determinado pelo conteúdo daquele livro, que o domínio, o cetro do governo do universo estava relacionado àquele livro. Então João toma um susto, porque não se achava ninguém digno de abrir aquele livro com os 7 selos, não se achava. Mas este susto não demora muito e lhe é explicado: fica tranquilo, porque existe um que pode abrir o livro, porque ele foi morto e ele reviveu. Por isso, estas declarações extraordinárias de louvor e glória, porque nós temos na corte celestial alguém que tem o controle do universo em suas mãos, e o nosso destino também está em suas mãos. Cristo se assenta no trono do universo à direita do Pai, e Ele recebe adoração e gritos de aclamação que pertencem única e exclusivamente à realeza. Nenhum anjo
Como o autor de Hebreus diz no capítulo 1, nenhum anjo, a nenhum deles foi permitida que lhes fosse adorado. Mas lá é dada a ordem, todos os anjos de Deus o adorem. Só a realeza. A cena de Apocalipse capítulo 5 inaugura Cristo em seu ministério real. Ele já é o Rei do universo, exercendo sua soberania. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Ele mesmo declara isso antes de sua partida. Embora a gente saiba, através de Paulo, na carta aos Coríntios capítulo 15, a primeira carta, que seria necessário que Ele reinasse até que todos os inimigos estivessem subjugados debaixo dos seus pés. Mas esse reinado de Cristo é assunto para os capítulos 6 a 11 do Apocalipse. A subjugação de toda a rebelião, o mal que ainda está por aí fazendo suas vítimas. Esse assunto ainda não foi totalmente resolvido, porque pertence ainda a um julgamento futuro. Mas João já reserva o assunto de Cristo no trono para o fim, ainda que o tenha apresentado no início do livro, como alguém digno de exercer toda a autoridade e soberania no reino do universo. Meus irmãos, um dia, o céu celebrou a volta do seu comandante. Esse dia também chegará para nós. O comandante está prestes a voltar. Um dia, ele precisou depor as suas vestes reais. Ele precisou tirar a sua coroa de glória. E ele, revestido em forma humana, abrindo mão de quem ele era e do que ele podia, ele veio a esta terra. E por um pouco mais de 3 décadas, ele deixou seu lugar vazio no céu para poder resgatar você da maldição do pecado, para livrar você do seu pior inimigo, para ajudar você na sua caminhada a se assemelhar com ele, para entrar no reino dos céus. Eu fico imaginando a expectativa, o impacto que isso não deva ter causado nos anjos, de quando ele sai da presença do Altíssimo e diz: eu vou descer para resgatar eles. Nessa sinuca que Satanás coloca a Deus, quando fez e induziu Adão e Eva ao erro, nessa sinuca, ele jamais podia imaginar que o grande preço do pecado, do deslize, da queda dos nossos primeiros pais, este preço seria pago pelo próprio Deus. Ele nunca poderia imaginar uma coisa como essa. Mas quando Cristo desce para espanto do universo inteiro, fazendo-se um de nós, Ele coloca a família humana em plena e íntima conexão com a família celestial. Então Ele trafega pelas nossas ruas durante 30 anos. Maria precisou segurar suas mãozinhas gordinhas para dar os primeiros passos ali, quando ele estava para fazer seu primeiro ano de aniversário. Brincando com as ferramentas de José na carpintaria, volta e meia ele martelava o próprio dedo. Você imagina, sujeito a picadas de mosquitos, ao calor do Oriente Médio, seus pés calejados andando por aquelas ruas empoeiradas. Quando exerceu seu ministério, sentiu os efeitos do cansaço e da fome, desmaiou ao peso da cruz, se entristeceu ao preço da traição e do abandono. Tudo isso, sujeito a tudo isso, o nosso amado Salvador se colocou para resgatar você da maldição do pecado. Mas havia um momento em que, pago o preço, ele precisava voltar, e os anjos tinham uma grande ansiedade pela volta do seu comandante. Esse dia chega, uma festa foi preparada. Deus declara, o Pai, que tudo havia sido feito conforme o planejado. Mas já fazem quase 2000 anos que o comandante reassume o seu posto no céu, ansioso em voltar para resgatar a sua igreja de uma vez por todas. Se os anjos aguardaram com ansiedade a volta do seu comandante, hoje eu e você estamos aguardando com a mesma expectativa. Nós aguardamos a volta daquele a quem as estrelas e as galáxias, sob o seu comando, reconhecem a voz do seu comando. Nós estamos aguardando com ansiedade aquele que deu a vida por cada um de nós. Mas, meus irmãos, ainda que Ele tenha o cetro do universo,
ainda que ele tenha o comando do governo universal. A minha pergunta: ele está entronizado no seu coração? É Cristo quem dá as cartas na sua vida? Ele é o comandante de tuas decisões. Sabe? A soberania de Deus é algo que não pode mais ser contestada. Porém, no trono do seu coração, Deus impôs um limite a Ele mesmo. Ele só manda ir se você der a autorização. Aí Ele só governa se você der a Ele o lugar de rei. É possível que nessa manhã eu esteja falando para alguém que já tenha experimentado a alegria de ter Jesus controlando e governando sua vida, mas a partir de insinuações horrorosas do inimigo, você, quem sabe, pediu para Jesus dar um tempinho, ficando um pouco de lado e voltando a sentar no trono da sua vida. Não seria o caso nessa manhã desse comandante voltar a assumir o controle do seu viver, do seu dia a dia? Não seriam as tuas vontades que concorrem com a vontade que Ele tem para a sua vida? Os anjos o recepcionaram com uma alegria incrível. E eu realmente espero que quando Ele rasgar os céus, acompanhado por estes mesmos anjos, amando de seu Pai para resgatar a sua igreja, você possa olhar para as nuvens do céu e dizer: este é o Senhor a quem eu aguardava. Este é o meu comandante. Este é o Senhor da minha vida. Eu queria que você cantasse comigo ao final deste culto. Nós costumamos apenas ter um hino de despedida, mas eu fiz um pedido de última hora e eles me atenderam aqui. No novenário, no 74, você tem um hino muito conhecido chamado Grande Comandante. Eu queria que você cantasse este hino comigo antes de deixarmos este recinto. Que o Rei da Glória seja o seu Rei, e ao entoar este hino você possa reafirmar sua decisão de que Ele soberanamente comande sua vida, governe sua vida. É um hino, ele é até em tom de marcha, hino de vitória. É como se nós estivéssemos colocando o exército se preparando para marchar. Então eu queria que você se colocasse em pé junto comigo e, conduzidos pelos nossos amigos aqui à frente, você cantasse este hino. Marquinhos, se tiver a letra, você pode projetar para nós. Obrigado. Grande comandante, Cristo nos será. Nesta luta sempre à frente está. Nunca suas hostes abandonará. Vai até o fim lutar. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus iremos triunfar. A real bandeira vamos defender. Contra o inimigo sempre combater. Nosso general por certo irá vencer. Seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus iremos triunfar. Na feroz batalha temos proteção. Pra final em coro junto à multidão, entoaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá, sempre avante, manda o general. Sempre
nossa imperfeita melodia, de nosso imperfeito coração, de nossa imperfeita vida. Receba, por favor, Pai, o melhor que nós temos e o melhor que nós somos, para que o Senhor seja glorificado na transformação que quer fazer em nossa vida. Receba, Pai, porque foi isso que o Senhor nos propôs, e nós o aceitamos nesta manhã, e nós aguardamos com ansiedade o retorno de Teu Filho para nos resgatar completamente do mal e do pecado. Nós agradecemos a vitória suficiente na cruz do Calvário, mas também aguardamos com ansiedade o extermínio do mal, de raiz e ramos, para que o universo seja purificado, e uma única melodia, uma única nota de harmonioso júbilo vibre por toda a vasta criação. Deus é amor. Despeça-nos com a Tua paz e reine no nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.